Preciso falar também sobre uma excelente notícia para o torcedor vascaíno. Falo também sobre detalhes do novo contrato de Ryan com o Vasco. Evangelos Marinax e Tricolor cada vez mais perto de um acerto. Além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A Conmebol convocou para o dia 27 de março, quinta-feira da próxima semana, uma reunião com todos os presidentes de confederação da América do Sul. O debate vai se dar para falar sobre racismo, discriminação e violência no futebol da América do Sul. Bora falar agora sobre as maiores torcidas do Brasil. Saiu uma nova pesquisa do Infomoney em parceria com a TM20 Branding e com o Brasil Panels. E essa pesquisa traz poucas novidades e mudanças em relação a outras, mas é sempre bom te atualizar sobre o tema, certo? O clube mais popular do país é o Flamengo, com 24,8% daqueles que responderam. Isso equivale a quase um quarto dos participantes. Corinthians aparece em segundo, 19,4%. Bastante atrás está o Palmeiras em terceiro, com 8,1%. O São Paulo é o quarto, com 7,7%. Durante muito tempo, o São Paulo era a terceira maior torcida, mas há algumas pesquisas, o Palmeiras já aparece em terceiro, com uma distância razoável em relação ao tricolor. Quinto lugar para o Vasco, 4,8%. O Grêmio é o sexto, com 4,4%. Outra informação importante, a presença do Atlético Mineiro em sétimo, com 4%. Santos em oitavo, com 3,1%. O Inter, o nono, com 2,9%. A décima colocação é dividida entre Cruzeiro e Sport, 2,7% para cada. O Bahia é o 12º, 2,5%. O Fluminense, o 13º, com 2,4%. O Botafogo, o 14º, com 2,1% dos participantes. O Vitória é o 15º, 1,9%. O Ceará é o 16º, 1,6%. O Fortaleza aparece em 17º, com 1,4%. Para encerrar a pesquisa, o Atlético Paranaense em 18º, Curitiba em 19º, Furacão com 0,8%, Curitiba com 0,6%. Você acredita nesse tipo de pesquisa? Algum desses números te surpreendeu? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. Combinado? Paulo Ricardo pedindo para falar sobre o Vasco, contar um pouquinho sobre o Carille. O Carille já não é unanimidade entre torcedores do Vasco, né? Mas a decisão da diretoria do Vasco foi de efetivá-lo, não, mas de segurá-lo. Porque o Carille, na visão da diretoria, teve uma enorme dificuldade em colocar em prática o trabalho dele sem os pontas, sem os homens de velocidade. O Carille é aquele cara que se defende bem e precisa da velocidade no contra-ataque. Sem os pontas, ele teve seu trabalho dificultado. O Vasco foi ao mercado e contratou pontas, e agora vai esperar que ele consiga resultados. Se a coisa não acontecer nas primeiras rodadas do Brasileiro, aí sim o Carille vai correr risco de demissão. Seguindo aqui com perguntas, dúvidas, sugestões, o DG Souza, tem alguma atualização de Capasso? Há alguma chance de continuar no Vasco mesmo sem espaço? DG, só sobre o Vasco contar da renovação do Ryan. O Ryan foi legal com o Vasco, tá? O Ryan e o pai dele, o Valquimar, eles poderiam já assinar ou encaminhar um pré-contrato para sair de graça no fim do ano. E não foi assim que eles agiram. Renovaram o contrato até dezembro de 2026, dando a oportunidade do Vasco de faturar uma boa grana, especialmente se ele conseguir jogar bem e ser produtivo nas próximas semanas. Achei uma atitude legal dele, atleta revelado no Vasco, com uma enorme história no clube. Sobre o Capasso, o que eu ouvi do Capasso a ideia do Vasco é recuperar parte do investimento feito nele, e não foi barato. Jogador que deixou a impressão de que seria comprado do Olímpia depois do empréstimo, no final das contas o time paraguaio recuou e nesse momento busca-se alguém disposto a pagar alguma coisa por ele. O Payet vai sair mesmo? A pergunta é do Ale. Vai sim, Ale. E a justificativa é absolutamente técnica / financeira. O cara ganha R$1,5 milhão por mês, assim como o Felipe Coutinho. E a avaliação é de que o Payet não tem conseguido entregar. No começo do ano, até surgiu a informação de que o Vasco ofereceu uma renovação de contrato ao Payet. Não ofereceu. O Vasco cogitou sugerir ao Payet uma redução do salário para que ele ficasse até dezembro. Então, em vez de ganhar R$1,5 por mês, ele passaria a ganhar 750 mil e ficaria até dezembro. E aí, em meio a essas discussões internas, antes de fazer essa sugestão ao Payet, alguém do Vasco levantou a mão e falou, mas pessoal, se ele aceitar, vale a pena para nós, caras, ficar com o Payet até dezembro? Ele está rendendo de forma efetiva?
E aí o pessoal, não tá, né, não tá legal, né, enfim. E tá definido que ele fica até a metade da temporada, quando acaba o contrato. Jogador que disputou 27 minutos contra o Vasco, 20 minutos contra o Nova Iguaçu, outros 12 na partida contra o Flamengo, 27 contra o Flamengo, 20 contra o Nova Iguaçu, 12 contra o Flamengo, 10 minutos contra o Botafogo e 13 minutos contra o União Rondonópolis. E aí, só para completar, eu sei que vocês adoram uma fofoquinha, essas coisas todas, né? Tá rolando uma treta entre amantes do Payet. O Payet é casado, mas a esposa nem sempre fica no Brasil. E uma das amantes dele, lá do sul do país, descobriu a existência de uma outra e o pau tá quebrando entre as... Algo sobre Marinax no São Paulo. Edgar, vamos lá. Edgamer, no caso, né? Edgamer 13. Tem muita notícia saindo sobre o Marinax, algumas delas não muito corretas. Por exemplo, é equivocada a informação de que o Marinax vai pôr 1 bilhão e 200 milhões de reais na base do São Paulo. O acordo prevê 600 milhões de reais, que equivalem a mais ou menos 100 milhões de dólares. E esse aporte vai ser feito ao longo de 5 anos. E não é que ele coloca o dinheiro e o São Paulo gasta como quiser. O Marinax vai colocar gente dele para ajudar o São Paulo na busca por reforços. E a contratação de, por exemplo, um volante argentino da base não vai se dar porque o São Paulo quer. Vai haver uma comitiva de gente do São Paulo e do Marinax para que juntos eles decidam pela contratação do jogador X ou Y. Outra coisa legal, o São Paulo vai contar com gente do scout do Nottingham Forest, do Olympiacos, na busca pelos melhores reforços, tá bom? Hora de falar sobre o novo contrato de Rayan com o Vasco. O Cruz Maltino tirou um enorme abacaxi da frente, acertando a extensão do vínculo do atacante, que é uma das maiores promessas do Vasco e cujo contrato se encerrava em dezembro. Existiu a preocupação de que o Rayan não renovasse e deixasse o Cruz Maltino sem custos, de graça, e no fim dessa temporada. Mas o Marcelo Santana conseguiu um acordo com o Valquimar, que é o pai do Rayan, para a extensão desse vínculo até dezembro de 2026 e ainda há a possibilidade de prorrogação automática até 2027, caso ele não seja vendido. Vasco e Rayan concordaram de que o objetivo é de que ele jogue com mais frequência, seja uma peça importante para acabar sendo negociado com um clube grande da Europa. Já existiram sondagens de times de Portugal e da Inglaterra sem uma oferta à altura daquilo que se imagina para o atleta. Renovação de contrato que passa a ter uma multa de 40 milhões de euros ou 246 milhões. Não é esse o valor que o Vasco quer, é apenas uma segurança para que o atleta não saia de graça. Só para arrematar, 5 jogos na atual temporada com 2 gols, são 46 jogos e 5 gols pelo time principal desde que ele se tornou profissional. A saideira sobre o Vasco, o Payet, não deve ser muito mais utilizado até o fim do contrato, na metade do ano. O Vasco já prepara a saída do meio atacante francês, que foi muito importante em 2023, mas que fez uma temporada bastante abaixo em 2024. Preciso trazer excelente notícia sobre o Vasco. Havia contado para vocês na semana passada sobre um otimismo dos dirigentes cruzmaltinos em relação à prorrogação do contrato com o Leonardo Jardim. O vínculo se encerra em dezembro e o Vasco ofereceu 3 anos de contrato, além de um quarto que seria prorrogado graças a metas alcançadas. O Leonardo Jardim, assinando esse contrato, também teria direito a um belo reajuste salarial. Mas, ainda que o goleiro vascaíno não aceite a extensão desse vínculo, a tendência é que ele fique pelo menos até dezembro de 26. Isso porque o contrato atual prevê a prorrogação automática do vínculo se ele disputar pelo menos 60% das partidas nesse ano. O Leonardo Jardim tem batido essas metas com bastante folga nas últimas temporadas. Em 2023, por exemplo, ele esteve em 88,6% dos jogos. Na temporada passada, o Léo Jardim disputou 96,7% das partidas. Em 2025, que é o ano que vale, foram 12 aparições em 15 rodadas. Só para completar, Vasco que se prepara para o Campeonato Brasileiro e nesse momento tem como garantia a manutenção do Fábio Carille, embora ele precise de resultados para escapar de qualquer risco de demissão. Então é isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui trazendo as últimas informações do Vasco para você. O Vasco aí, né, com uma renovação encaminhada com o atacante Rayan, que vai ser muito importante nesta temporada para o Vasco da Gama, né? O Vasco que deseja fazer caixa com o atleta, né, vendendo ele futuramente. Então o Vasco vai renovar com o Rayan. A multa rescisória dele vai ser aumentada, né, para quando ele for vendido, o Vasco ter um retorno financeiro muito bom. O Rayan poderia sair de graça do Vasco, né? E ele ali com o seu agente, né, de futebol
decidiram renovar com o Vasco, porque o Ryan é muito grato ao Vasco e vai fazer essa renovação aí até o fim de 2026, para ele não deixar o clube de graça no momento, né? Fazer aí assinar um pré-contrato com algum clube que tiver interessado no atleta, que times da Europa, né, tem interesse em levar ele. Ele vai fazer esse acordo aí com o Vasco, assinando essa renovação para poder ser vendido, né? O Vasco estuda vender o atleta na janela de fim de ano desse 2025. Quero sua opinião aí sobre o Ryan, né? Se é uma excelente coisa que ele fez pro Vasco, né? Retribuindo aí todo o carinho, toda a atenção do Vasco com o atleta, ele retribuindo isso aí com o Vasco da Gama, sendo grato ao que o Vasco fez pela vida do jogador. Payet, né? Infelizmente, após uma grande expectativa do jogador chegar no Vasco e poder vestir a camisa, entregar bons resultados, até começou bem, né? Mas o Payet deu uma queda de rendimento, não tem jogado nada, tem se envolvido em polêmicas agora perto de final de contrato com o Vasco, e só vai fazer aí com que o jogador realmente saia do Vasco da Gama. Isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o vídeo de hoje cedo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Compartilhe o vídeo com mais amigos vascaínos, deixa aquele like aí no vídeo, e à tarde voltamos com mais informações, e à noite mais uma live para vocês.